Fala pessoal, boa noite. Vou nas pontas aí. Só fazer uma atualização aqui. Começar um dia aqui fazendo uma live e não dá um probleminha. Faz sentido, né? Agora. Tá. Peraí que a gente já vai falar de um assunto bacana aqui hoje. E abrir de novo. Só minha live no Instagram que dá os BO. A live no YouTube é rapidão. É só colocar ali que ela já começa. Opa, acho que deu certo aqui. Tava só de pirraça. Aí que a gente já tá começando. Vou ativar ali no nosso Facebook. Vamos dar um play lá no nosso Instagram e a gente começa. Boa noite para todo mundo que já tá chegando aí, né? Boa tarde, quase noite. Quero bater um papo com vocês aí hoje. Pessoal, pode ir deixando as perguntas, sim. Pode ir deixando as perguntas. A gente vai tratar de assuntos diversos, tá? Vamos tratar somente deste assunto, não. Mas eu quero dar ênfase sobre questão de cores, porque são tantos tipos de temas que a gente pode abordar aqui que tem influência na hora da gente conseguir vender ou não, tá? É igual vestir uma roupa para sair. O Instagram aqui hoje está... beleza. Agora deu certo aqui. Estamos logados no nosso Instagram, Facebook e no nosso YouTube. Esse vai estar logado ali para a gente já começar. Só estou dando um tempinho para a galera. Aí, estou agora lá no Facebook, logou também. Deixa eu já abrir o chat aqui. Então, é igual vestir uma roupa. A roupa, ela tem total influência na sua aparência, na sua apresentação, em cada situação que você esteja. Você vai numa festa, você tem que vestir apropriado para essa festa. Se você vai numa formatura, você está num clube, que seja. Da mesma forma, é um nicho, né? Um produto como que a gente está tratando aqui. Só dar mais uma editada aqui. O chat deve ficar legal. Isso, beleza. Pronto. Agora sim. O nicho vai ser sempre o mesmo nicho, independente do seu tamanho ali, a sua cor vai ter total influência. Tem pessoas que têm gostos diferentes. Então, eu sempre me preocupei assim, quando você faz produto, que é uma peça de um tamanho já pré-definido, que você quer deixar montado ali para fazer um estoque, para estar revendendo ele para o seu cliente, você tem que preocupar com o que pode mais sair nessa sua venda ali, para não ficar com o produto estocado. Por exemplo, vamos pôr, se você coloca lá, fala, vou fazer um estoque de nichos amadeirado. A quantidade de pessoas que vão gostar de um nicho amadeirado, que vai fazer uma boa composição com o seu banheiro, são muito poucas. Cores amadeiradas, cores mais extravagantes, são cores mais apropriadas para lavabo, né? Para um cliente mais específico. Então, eu vou passar a entender que um nicho amadeirado não vai ser um nicho que eu vou fazer um grande estoque dele. Sim, eu posso ter uma ou outra peça em amadeirado. Com certeza é interessante que você tenha. A gente está falando aqui em estoque grande, tá? Beleza, então amadeirado eu não vou fazer. Preto. Preto tem muita saída, Jair? Não. Preto não tem muita saída. Tem que ter a cor preta ali no seu depósito? Se você conseguir, sim. Você tem que ter ela sim, mas ela não é uma cor de tanta saída. Para vocês, pessoal que já está acompanhando a gente, que já está aqui no nosso chat, tanto aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube, que está acompanhando, que cores vocês acham que vocês conhecem, assim, vamos falar de banheiro. Os banheiros hoje, quais são as principais cores que a gente encontra de sanitários, né? De vaso, de uma pia, daquelas pias de louça. Quais são as cores que a gente mais encontra num banheiro hoje? Vocês souberem dessa resposta, com certeza você já vai ter bastante noção para responder sobre o tipo de cor que a gente vai fazer por nicho. Deixa eu ver o meu chat aqui, tanto do Instagram quanto do YouTube. Galera que está acompanhando aí, me dá a opinião de vocês. Ajuda a gente, vamos participar aí. Quais são as principais cores que a gente vai achar hoje em banheiros hoje, convencional? A maioria das casas que a gente tanto
Não, a gente não está falando de porcelanataria, estamos falando do geral, tá? Só para vocês terem uma noção. Deixa eu ver se o pessoal responde aqui. Cadê? Instagram. Ajuda a gente aí, responde aí, Instagram. Ó, Felipe Fernandes falou aqui, ó, no nosso YouTube lá, que uma cor mais comum são vasos claros, né? Tons claros. Alguém tem mais sugestão aí? Ó, o branco, né? Um vaso mais claro, um vaso branco. Então são as cores. Isso. Uhum. Ó, o Wesley falou que na região dele predomina o branco. Ok. Então a gente já tem essa ideia de cores que vai encontrar mais em banheiro, a gente já tem uma ideia de cores que vão ter mais saída. Normalmente, o produto, para você fazer ele para ficar em estoque, para você ter mais chance de saída, você vai trabalhar produtos neutros, tá? Quais são as cores mais neutras, mais fáceis de combinar? Um cinza claro, um bege e um branco. Você vê muito banheiro aí hoje, né? Tem, com certeza vai achar com cores diferentes, mas a maioria ou é aquele cinza clarinho, ou é aquele bege, ou é aquele branco. Então, se você apostar nessas cores na hora de confeccionar seus nichos, seus produtos, são peças que já vai estar pronta, a chance de sair, de ter composição ali, é muito maior, tá? Existe o cliente específico. A gente está falando aqui de um produto que eu posso criar, por exemplo, para vender para uma loja, distribuir, vender para uma distribuidora. Então, se eu vou investir em piso, já que tipo de cor de piso eu vou procurar para me comprar em grande quantidade para eu criar meu produto? Você vai comprar branco, bege e cinza. Essas são as cores de mais saída. Ah, mas eu não acho bonito. Ok, você está fazendo um produto para ser revendido, não para você. A gente tem que esquecer um pouquinho da nossa opinião. A gente não pode ter opinião na hora de cor. Você tem que ter, assim, uma ideia de composição. Agora, diferente, quando você vai fazer o planejamento de um produto do seu cliente específico. Bom, eu estou falando agora de cliente específico. Como que a gente vai definir qual que é a cor que eu vou orientar para o meu cliente, seja do nicho ou seja da cuba, ou o que eu for fazer no banheiro ou na cozinha dele? Vai depender do que ele tem no seu banheiro. Vamos pôr, um cliente hoje que ele tem paredes brancas e um detalhe de fundo. É muito comum usar aqueles detalhes de fundo cinza. Então eu posso trabalhar a cuba cinza, fazendo a composição com essa parede de fundo e fazer um nicho branco lá na parede cinza, para o nicho destacar e ele tá compondo com as demais cores. Então, você trabalha por essa ideia. Mas quando eu vou trabalhar produto, que eu quero deixar ele pronto, fazer grande quantidade e ter boa saída, tem que ser cor neutra. Eu vou trabalhar o branco, o bege e o cinza. Eu não acho as mais bonitas, na minha opinião. O cinza eu ainda gosto. Se eu for falar a minha opinião, eu prefiro as cores cinza. Mas se a gente partir para cores diferentes, eu vou ter um calacata. Deixa eu mostrar algumas cores para vocês aqui de produtos. Eu tenho aqui. Ver se eu consigo abrir. Isso aqui são alguns exemplos de nichos que eu tinha em estoque lá na minha loja. A gente ainda não reabriu, mas são cores, vocês podem observar que a maioria das cores que eu uso aqui são cores mais neutras. Ó, um calacata gold, cinza sempre vai bastante. Olha, 3 tonalidades de cinza, aqui 1/4. Então, vocês vão observar que a maioria dos produtos que eu faço, isso aqui é uma exceção, você faz por ter branco. Sai bastante, a maioria vai gostar de branco, são grandes coisas. Isso aqui era um serviço que eu fiz para um hotel. Você pode ter produtos exóticos, como esse azul, como esse amadeirado, com certeza, é até interessante que você tenha. Deixa eu só caçar um jeito de eu me colocar aqui. Eu ficar só falando e não vendo eu também, aí tá legal, né? Aí, deixa eu ficar aqui enquanto eu mostro para vocês. Deixa eu pegar o pessoal. Então, ó, a parede cinza, igual eu falei, ó. Tá vendo? A composição da parede cinza
com o nicho branco. As paredes laterais do cliente eram brancas, então eu criei a cuba dele cinza para compor com a parede e o nicho no branco para destacar. Você pode fazer produtos mais exóticos, mais extravagantes, preto. Falo que sai muito pouco. Você vai ter, né? Vai sair, mas não são cores que vão sair muito. Ó, já tem os participantes do nosso curso aqui. Ó, nicho mais bege, tonalidade um pouco mais bege também tem boa saída. Esse aqui, ó, o porcelanato geodo, saiu muito esse porcelanato aqui na minha empresa lá em Quirinópolis. Fiz muitos produtos. Se chama geodo, porcelanato muito bonito. Preto fosco saiu também. Aqui para mim é um dos campeões de venda, ó. Esse tipo de nicho branco com raja cinza, ele é mais pro padrão do Calacata, do Carrara. Então sai bastante, ó. Cinza. A parede é branca com veios, né? Esse aqui é o Calacata. Então eu posso usar um nicho cinza nela que tem composição com o banheiro. Ele está compondo com essa parte cinza aqui do banheiro. Esse aqui ele já combinou, foi com a questão da bancada do cliente. A bancada desse cliente aqui era em mármore, aquele Carrara. Então a gente deu opinião, né? Deu a ideia. Eu acho que na verdade a gente tinha esse nicho pronto. E o cliente gostou e a gente usou ele. Aqui é o nicho borda diamante, tá? Lembrando que esse aqui é um modelo de nicho que a gente vai ensinar agora no nosso curso online, tá? Que já está com disponibilidade para compras da pré-venda deste curso online. Daqui a pouco eu vou colocar o WhatsApp aqui. O cinza. Esse aqui eu já não gostei dessa composição. O cliente pediu, também eu não posso ir muito contra o gosto. Você vê, tem um chão amadeirado e... eu aqui. Corta, achei. Um chão amadeirado com uma parede cinza e um nicho preto. Para mim não ficou muito legal. Mas é um pouco de questão de gosto também, né? Você não pode optar muito com essa parte do cliente aqui. Se o cliente gosta, a gente tem que ir mais para o lado dele. Então a questão de cor, ela influencia sim nos nossos produtos na hora da gente vender. Vou voltar aqui para onde que estava. Ela aqui, cadê o chat, meu pai? Chat do YouTube aqui e o chat do Insta. Fui mexer no trem, tá aqui. Eu tenho que voltar ele para cá. Pronto. Agora sim. E aí, a galera que está acompanhando a gente aqui, quem está fazendo nicho aí na sua cidade, qual que é o nicho que mais sai em questão de modelo? Modelo é outra coisa também que tem muita influência. Eu me recordo que na minha região, da onde eu venho, lá de Quirinópolis, Goiás, o nicho borda diamante saía muito mesmo. De a cada 10 nichos que eu vendia, 8 era borda diamante, somente 2 era nicho borda quadrada. Quando eu dei um curso em São Caetano, lá na F3 Corte, o pessoal me falou que naquela região nicho somente quadrado, praticamente não saía, né? Pessoal que está fazendo nicho já, o que é o padrão de nicho da região de vocês aí? Enquanto vocês vão respondendo, eu já vou mandar um abraço aqui para a galera que está acompanhando a gente, né? Nosso amigo Antony Pereira, lá no YouTube, tá? Um abraço aí, boa noite. André Santana, boa noite. Jan Porcelanatos, boa noite. O Antônio está dizendo aqui, ó, não consigo manipular a massa plástica na cor certa. Bom, essa é uma das técnicas, assim, todas as técnicas da porcelanataria em si são importantes. Para mim, as técnicas mais importantes que você tem que ter na questão estética é a retífica. Quando você sabe fazer uma boa retífica, você vai conseguir corrigir muitos detalhes e ter um serviço de melhor acabamento. Claro, você tem que ter estrutura, tudo isso envolve. Agora, a manipulação da massa plástica, acertar a cor da massa plástica é fundamental. Talvez você vai ter uma meia esquadria que deu um problema lá, você precisou reabrir essa meia esquadria, né? O serviço não vai ficar tão legal assim. Mas se você acertar a cor da massa plástica, eu te garanto que o seu serviço vai ficar imperceptível. Essa diferença de abertura quase não vai ser notada. Manipulação é percepção. Não tem segredo. Não tem fórmula mágica, né? Que a gente quer dizer. Você tem que olhar o produto,
você tem que analisar a cor que está esse porcelanato e identificar quais são as principais cores no porcelanato. Por exemplo, cinza. Nem todo cinza só usa preto. Nem todo. O preto é a cor que você vai manipular, a cor cinza. Mas a sua peça, falando de nicho aqui, ela pode ser um cinza amarelado, pode ser um cinza esverdeado, pode ser um cinza azulado. Então você tem que identificar a cor primária e as cores secundárias. E aí você vai colocando o pigmento, né? E vai misturando e vai fazendo comparativo. Tem que ter uma boa percepção, sim, né? É questão de prática e de jeito. Então, só na prática, meu amigo. Arte do porcelanato, boa noite. Thiago Silva, de Goianésia, Goiás. Um abraço pro pessoal lá de Goianésia. Edevan Alves, boa noite. Pessoal, se tiver perguntas aleatórias, não somente em relação a nicho, pode digitar aí no YouTube que eu vou ler, tá? O pessoal que está acompanhando no Instagram também, quiser fazer perguntas, a gente vai responder sim. Estou fazendo a live mais cedo hoje porque eu tô desde cedo na frente desse computador, tentando e configurar a nossa página da Hotmart para venda do nosso curso online, né? E subir mais material. Acredito que semana que vem a gente já vai subir mais videoaula, até na outra semana acho que termina todas as videoaulas. Acredito que sim, tá mais ou menos no prazo que a produtora pediu, né? E eu tinha algumas para eu mesmo terminar de fazer e subir. Então tá quase. Já tem uma galera comprando o curso, tá aproveitando um descontão. Uma das grandes vantagens de quem comprar o curso na pré-venda vai ser, além de materiais exclusivos que a gente vai mandar, material pedagógico para esse pessoal, a gente vai fazer uma mentoria através de videoconferência. É até diferente do que a gente está fazendo aqui. A gente vai abrir uma videoconferência no Zoom com mais ou menos uns 25 participantes e eu vou ouvir vocês. Vocês vão conversar comigo no cara a cara, me explicando quais foram as dificuldades, na onde que não estava conseguindo ali. E ao vivo eu vou responder todos vocês e vou falar de alguns projetos que eu estou fazendo agora, principalmente em relação a vendas. A gente está trabalhando um projeto de revenda aí, que eu acho que vai dar muito certo e eu vou compartilhar com essa galera. Então, além do super desconto no preço, o pessoal vai ter essa vantagem. No lançamento, vão ser apenas 7 dias de venda, tá? Nosso curso vai ficar disponível para venda somente por 7 dias e aí já está no preço normal. AMG Marmoraria, lá no Instagram. Os produtos de porcelanato são cobrados por metro quadrado? Bom, cada tipo de profissional tem a sua forma de cobrar. Deixa eu só fechar um negócio. Respondendo por mim, eu cobro por metro linear de corte. Porque assim, o porcelanatarista, o que ele faz? Ele faz uma esquadria e cola. Nosso serviço é a meia esquadria, é o tratamento desse piso, é a forma que a gente consegue desenvolver para cortar o piso de maneira correta, para tratar esse piso e fazer essa colagem. Então, eu posso afirmar que o meu serviço maior é a meia esquadria. Então, eu crio todo um sistema para precificar, baseada em tempo de produção, em custos de materiais, insumos, em cima do metro linear de corte. E eu crio a minha base de cálculo. Alguns profissionais não vendem o porcelanato. Eles passam o orçamento quantitativo para o cliente e o cliente fornece o porcelanato e eles confeccionam. Eu, por minha vez, né, como eu atuo como CNPJ, loja, eu tenho que fazer cada metro quadrado da minha loja dar dinheiro. Então eu atuo comprando o porcelanato e repassando para o cliente. Porque eu consigo fazer negociações, comprar porcelanato mais barato. Então, se cada projeto eu ganho 10% a mais por causa da venda do porcelanato, é interessante para mim. E aí eu vou atribuir o custo de porcelanato. Existe todo um cálculo, né? Toda uma observação que você tem que fazer. Eu falo assim, a gente não trabalha de graça, por nada. Você tem que calcular todos os seus custos. Precificar tenha a noção dos seus custos e atribua o seu lucro. E eu quero te dizer que a sua mão de obra, se for baseada em dia de serviço, ela é custo, ela não é lucro. O seu lucro tem que sair além do que você recebeu por mão de obra, tá? A gente tem vários vídeos sobre precificação, mais detalhamento. Mas assim, eu já vi muitas marmorarias fazer orçamento discriminado, aonde ela cobra tantos reais por metro linear de corte, tantos reais por metro de polimento, tantos reais por metro quadrado de peça. Isso é um orçamento discriminado, onde cada
função está sendo especificada o valor dele. E o porcelanatarista trabalha mais ou menos, ou pelo menos eu trabalho nessa linha de raciocínio. Método de corte, mais custos de um transporte, de uma instalação, dos suportes, mais ou menos por aí. Eu acredito, espero que tenha conseguido entender. Pedro Martins, boa noite. Oficina do Porcelanato, boa noite. Márcio Barros, com certeza a cor importa. Tenho vários nichos e bancadas à pronta entrega. Os primeiros a vender são as cores claras. Fiquei com uma bancada preta uns 6 meses e não vendia. Com certeza, é essa a ideia que a gente está falando. E tudo isso a gente tem que aprender ela na prática mesmo. Porque às vezes, assim, a gente está dando essa ideia aqui. Isso aqui é um pensamento que a gente tem por análise ali em testes. Mas pode ser que você é um caso específico, a sua região, o seu tipo de público é específico. Hoje pode-se dizer que o xodó, né, para quem procura porcelanataria, a maioria é voltada para a cor branca. Porque o pessoal tem aquele sonho, aquela ilusão com Celestone, né? Essas cores, o Prime ali, essas cores brancas. Então vão procurar por peças brancas. Se você fez um estoque de nichos brancos, com certeza você vai vender todos eles. Sérgio Neves, boa noite. Tava pulando aqui. Valdício, boa noite, Jair. É possível abrir um canal simplesmente só com o celular? Bom, se estiver falando de canal no YouTube, sim, é possível sim. Existe um aplicativo, né? Acho que é o YouTube Studio. Deixa eu só ver aqui. Eu quase não uso ele, mas tem um aplicativo. Confira aqui e já te falo agora, meu querido. Isso, YouTube Studio. É só você entrar na sua Play Store aí e digitar YouTube Studio. Vai ver um aplicativozinho lá. Você pode gerenciar o seu canal pelo celular. Muitos YouTubers hoje só usam celular, tá? Não tem essa necessidade de computador, não. Arte em porcelanato. Jair, vou começar um showroom para vendas à pronta entrega. Dá uma dica aí para começar para o começo. Todos falam que é difícil começar. Goianésia, Goiás. Bom, dica para começo é igual a gente está falando, tá? Logo agora, provavelmente passando essa semana que vem, na outra, eu vou começar a remontar meu showroom. Só que eu tô com um foco um pouco diferente do que eu montei da primeira vez, tá? Eu vou começar a trabalhar um showroom mais exclusivo, um showroom um pouquinho mais para um público diferente. É complicado, porque você tem que ter variedade e pelo menos o básico. O que é o básico? Você tem que ter no seu showroom um expositor de cubo e nicho. Então você pode montar tanto expositores separados de nichos, igual eu mostrei agorinha, quanto um expositor onde tenha nicho e uma cuba, simulando já um banheiro, já vai ajudar. Você tem que ter expositor de cozinha, se você estiver trabalhando com cozinha. O que você produzir, tudo que você produz, é interessante que você tenha uma amostra. Porque o cliente já vai chegar e vai conseguir ver, né, e ter a noção de como seria um produto desse na casa dele. Não é barato montar um showroom. Quando eu montei o showroom da minha loja, eu demorei 1 ano para montar esse showroom. Primeiro, porque eu estava com uma demanda grande de serviço, então eu não estava com tanto tempo assim. E segundo, porque não é barato. Você tem que ganhar dinheiro para você reinvestir esse dinheiro ali, tá? Fácil, né? As pessoas falam que não é fácil. Nada é fácil, né? Hoje viver é difícil. Então, vai muito da sua opinião, do que você está oferecendo. O showroom é muito importante para uma empresa, porque ele vai dar credibilidade para o seu trabalho, para o seu nome, para a sua valorização do seu produto. Então, tenta sim. Qualquer um que está começando. Quando eu comecei a trabalhar com porcelanataria, o meu showroom era minhas peças em cima de uns banquinhos no gramado da minha casa. Esse era meu showroom. Mas o meu cliente chegava e conseguia ver, né? O cliente quer passar a mão, ele quer ver o resultado real da sua mesa esquadria, ele quer olhar a sua cuba por baixo, ele quer ver ela instalada numa parede para ele saber como que vai ficar na casa dele. Então, investe sim aí no seu showroom. Aqui, ó. Eu cliquei aqui. Pércio, cadê o Pércio? Cliquei aqui e não estou vendo mais. Achei. Pércio, boa noite, Jair. Você costuma limpar a cera de proteção do porcelanato antes ou depois que termina o nicho? Eu peguei minhas primeiras peças, ouvi limpar somente a parte onde cola as laterais. Deve ser no fundo, né?
normalmente eu limpo antes, tá? Vamos pôr, pisos que tem cera, normalmente eu conheço as linhas da Delta, vem com muita cera protetora, então eu limpo toda ela antes. Você pode limpar, tem vários sistemas de você limpar. Tem pessoas que usam pó de rejunte, eu uso uma buchinha de bombril mesmo, tá? Aquela bucha macia, fininha, não é palha de aço. Pega uma buchinha macia daquela, com a mão maneirinha, fazendo movimentos circulares e batendo a esponja, porque ela vai soltar a cera e deixa ele todo limpo. É bom você limpar antes, porque vai te ajudar em todo o processo de montagem. Se tiver a cera, até a sua fita adesiva vai ficar soltando, tá? Então é interessante limpar antes. Felipe, que eu já tinha clicado aqui. Naldo Silva, Belas Artes. Boa noite, meu brother. Acredito que depende da peça em ambientes com opção de variedades de cores e detalhes, mas o branco predomina. Com certeza, com certeza. Igual a gente falando de expositores e falando de produto para você estocar, tá? Cores neutras, pessoal. Branco, bege e cinza. Mas tenha pelo menos uma peça de cores aleatórias para o cliente ver essa diversidade de estampas que pode compor o banheiro dele. Eu gosto de investir muito em cores mais chamativas. Eu gosto do calacata, eu gosto de amadeirado polido. Tem umas réguas de amadeirado polido muito bonita, tá? Lá o André Santana falou que é o branco, com certeza. Irandi Santos de Castro falou que é o branco. O Giovanni, tem curso presencial? Tem sim, meu querido. Chama no WhatsApp. O WhatsApp tá aqui em cima, aqui, ó. 64-98453-3803. E você vai falar com a Cibele, ela vai te passar informações. A nossa próxima turma para curso presencial será somente em junho, tá? A gente vai ter só 2 semanas de curso. Uma semana para curso de cuba esculpida e nicho e uma semana para o nosso primeiro curso presencial de cozinha. 5 alunos por turma. Então, nosso próximo curso presencial vai ser em junho e só tem 5 vagas por turma. 5 para curso de cozinha e 5 para o curso de cubas e nicho, tá? E depois a gente tem que dar uma parada, porque senão eu não vou conseguir reabrir a minha loja, beleza? Nesse momento agora a gente está finalizando todo o processo do nosso curso online de nichos, que já está disponível para venda, né? A pré-venda dele já está disponível aí. Não estou fazendo divulgação porque eu ainda não acabei de montar nem a parte estética ali da nossa página de vendas. É uma parte que eu não entendo, mas está saindo. Mas já tem alunos que já compraram, que já estão consumindo o curso, já estão participando da nossa comunidade no Facebook que a gente criou, onde eles podem postar os seus conteúdos. Beleza? Mas o curso presencial somente para junho. De personagens, cores claras, calacata, branco, bege, com certeza. Os nichos que mais vê é o calacata. Isso aí, Valdir Conceição. As curvas tradicionais mais baratas são as brancas, as cores, né? Boa tarde. A linha da Porto Belo concretíssima sai muito. Sim, é o que eu tô falando, né? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar a cor cimentícia. Isso é muito uma questão de tendência. Ó, você quer saber o que você pode fazer para você começar a entender mais dessas cores? Semana que vem tem Expo Revestir. É bom você acompanhar essas feiras. Expo Revestir, para quem não tem condição de ir lá visitar, façam questão de ir lá, quinta e sexta da semana que vem, eu vou estar na Expo Revestir. Pessoal que estiver lá, vai lá para a gente conversar, dar um aperto de mão, dar um abraço lá, tirar uma foto. Mas a Expo Revestir, para quem não pode ir, você pode acessar ela online, você pode assistir ela online. Digita no Google aí, ó, Expo Revestir e faz seu cadastro para você poder assistir a Expo Revestir pelo seu celular, pelo seu computador, se você não puder ir. Na Expo Revestir você acompanha as tendências. Existe um estudo entre os arquitetos, esses profissionais, que eles entendem o que vai ser tendência para esse ano. Por exemplo, eu conversei com um arquiteto, até fiz um podcast com ele, que me falou que a tendência para esse ano de 2022 serão os marmorizados, tijolinho rústico. Então já não é mais o cimentício. Ano passado saiu muito o cimentício, né? Segundo ele, a tendência para esse ano vai ser o marmorizado. Então a gente vai investir mais no bege, por ali, entendeu? Então acompanha essas feiras que são muito importantes para você poder fazer seu investimento, ok?
Ó, Edson, acompanho muitos os seus vídeos sobre porcelanaria. Você é fera mesmo. Parabéns pelo seu serviço. Valeu, Edson. Edson mesmo, lá no nosso Instagram. Muito obrigado, meu amigo. Gramar, boa noite, Jair. Trabalho com marmoraria, mas estou fazendo porcelanato. Que coisa boa. Isso aqui, ó, é um pensamento. A gente até estava conversando com a equipe produtora do nosso curso online. E a maioria, tem alguns, não é maioria não, tá? Tem alguns, não preciso citar nomes, que eu nem sei que nomes são, eu não me preocupo muito com essa parte, eu me preocupo com o que o outro está fazendo. Eu acho assim, que às vezes a gente tem que ter um pensamento um pouco mais maduro. Os marmoristas, alguns marmoristas começam a querer criticar e achar que estão perdendo o serviço por causa da porcelanataria, dos porcelanataristas, né? E eu acho muito difícil isso acontecer. Por quê? A porcelanataria, ela não é muito focada em ilhas, em bancadas de cozinha. Vocês vão ver postagens de ilhas e bancadas de cozinha. Mas para um país do tamanho do nosso, é insignificante a quantidade que a gente consegue fazer. Porque são produtos que ficam caros em porcelanato. Porcelanataria é mais cara do que a marmoraria. Não é mais barata. Agora sim, cuba esculpida, a gente faz bastante. Só que cuba esculpida não é foco de marmorista. Marmorista não gosta de fazer projetos esculpidos pequenos porque não dá lucro para ele. O marmorista ele vai ganhar dinheiro com soleira, com peitoril de janelas, o que mais? Com rodopias, né, aos frontões, com bancadas lisas. Isso dá dinheiro porque ele vende metro quadrado de peça. Então, se o marmorista começar a ter visão que ele já é no mercado uma empresa situada ali na sua cidade e que o cliente, quando está buscando um serviço de porcelanataria, vai ir até ele, já tinha investido e adaptado. Ter pelo menos um funcionário na sua empresa que dá conta de trabalhar com a porcelanataria, porque ele não vai perder. É um quê a mais para ele agregar esse serviço na sua marmoraria, né? Não existe essa concorrência. O porcelanatarista cobra muito mais caro do que a marmoraria. Assim, a gente falando de marmoraria padrão. Agora, quando tá falando de alto padrão, aí já é outra conversa, tá? E não tô nem de longe falando que serviço de porcelanataria é melhor do que marmoraria. São áreas distintas. Cada uma, né, tem a sua finalidade, a sua vantagem ali. Tô falando que a profissão que já é da marmoraria deveria ter um pensamento diferente e adaptar, porque ela está adaptando um serviço mais leve. Eu, como porcelanatarista, não tenho intenção e não teria interesse nenhum de abrir uma marmoraria junto. Por quê? Sou acostumado a trabalhar com um serviço mais leve e vou pôr um serviço pesado junto com o meu. Eu não quero isso para mim. Então, alguns pensamentos que talvez eu esteja até errado, né? Se tiver opinião diferente, pode postar aí que eu vou ler sua opinião na hora. Josemar Neres, boa noite. Eu sou Josemar, seu aluno, agradeço a Deus. E você, sou azulejista, agora estou fazendo nicho e lavatório. Parabéns, Josemar. Um abraço aí, meu querido. Sucesso para você. Ezio, minha região percebi que nicho bordiamante é difícil de vender. Já fiz várias cores e não sai. É aquilo que a gente falou, né? Tem determinadas regiões, é aquele tradicionalismo. O nicho borda-diamante, ele tem um design diferente e quando as pessoas são tradicionalistas, elas não vão mudar. É igual casa que o cliente vai fazer uma casa e ele é tradicionalista. O que é que ele vai colocar de portas na casa dele? Portas de madeira. Se ele é tradicionalista, ele não vai pôr uma porta de vidro. Se ele é tradicionalista, ele não vai fazer uma casa modelo caixote. Ele vai fazer com telhado exposto. E sempre vai ter cliente para todo gosto. Acredito que gostamos muito de variedade de trabalhos diferentes, que tinha um novo conceito, mas como você falou, não fazemos os trabalhos para nós, e sim para os nossos clientes, cores neutras assim. É isso aí, essa é a visão. Tá? A gente tem que ter nosso gosto, tem que ter pelo menos noção de compor, fazer uma composição. Você pensa assim, vamos pôr, se você não tem noção nenhuma, e isso não é exagero, tá? Tem pessoas que estão começando, pessoas que não são da área e estão começando. Aí o cliente vai chegar em você e ele não tem um arquiteto, ele não tem um designer, ele não tem ninguém para compor para ele. E aí fala assim, não, que cor que você me sugere? Coloca um amadeirado aqui e o banheiro do cliente é branco e cinza. Como que isso vai funcionar? O cliente vai até colocar por você. Aí chega lá depois
os palpiteiros, né? A família, os amigos, falam, nossa, mas ficou esquisito demais e tal, e o cliente já não vai gostar. Então tem que ter assim, você tem que entender qual que é o gosto desse cliente, do que você gosta. Cliente, você vai fazer tipo uma entrevista com ele e vai entender o que ele gosta. E aí sim, você vai dar a sua opinião profissional do assunto, e não sua opinião pessoal. Isso falando em cliente exclusivo, e quando é um produto, que é o que você vai produzir e deixar ali para você vender sempre, né? Você vai trabalhar cores neutras. Denilson Barros, boa noite. Isso, volta a participar do nosso grupo lá, meu amigo. Josiberto Mendonça, boa noite, lá do Rio de Janeiro. Não, aqui na minha região, estão gostando do nicho borda rubi e um segmento de borda diamante de sobrepor e embutir. Vixe Maria. Nicho que está saindo muito a cor branca. Boa. ProArte, boa noite. André Santana, aqui na minha cidade sai borda diamante, mas por indução minha, porque não tem ninguém que faça porcelanetaria ainda, apenas eu, e não fiz ainda o borda dupla para apresentar para os clientes. É isso aí. Bom, se você trabalha, qual que é as vantagens hoje do nicho borda diamante em relação aos nichos borda quadrada? Se a pessoa vai pensar assim, pô, mas é só por causa de estética? Não. O nicho borda diamante ele é mais fácil, mais rápido e gasta menos para fazer, tá? Ele pode ser mais difícil para você que está acostumado com outro. Então, você vai pegar ele a primeira vez, ou você que está começando, e sim, você vai ter dificuldade se você não tem domínio de retífica, se está com a mão pesada, se está ansioso demais, aí sim você vai ter um pouco de dificuldade. Mas ele é um nicho muito rápido de ser feito e muito econômico. Você gasta pouco para fazer ele. Agora, o nicho que gasta um pouco mais é o nicho quadrado, quadro inteiriço, aquele sem corte de canto. Ele não tem tanto aproveitamento quanto o nicho borda diamante. Kleber Lúcio, boa noite. Como é que você tá, meu querido? E o pessoal tá fincando o dedo no like aí? Eu não tô nem vendo aqui se tá saindo like aqui no nosso canal, hein? Finca o dedão nesse like aí, pessoal. E dá a sugestão de vocês aí, de conteúdo, de tema. O pessoal lá do Instagram lá, ó, vamos participar da opinião de vocês. Quem aí de vocês que está acompanhando, que vai estar presente semana que vem agora na Expo Revestir? Na quinta ou na sexta? Deixa eu ver quem que eu vou achar lá. Vamos, comenta aí embaixo aí. Genésio Jesus, o rei das onças. Tô com um probleminha nas cubas 6045. Elas estão abrindo trinca mesmo colocando reforço. Você tem alguma dica? Eu não tenho como dar dicas sem eu ver você fazer. Existem inúmeros motivos para uma bancada trincar. Pode ser somente por causa do piso mesmo, independente do tipo de reforço que você fizer, o piso vai trincar. Já vi muito caso disso acontecer. Tem que ver como você está fazendo esse reforço, tem que ver qual que é o processo de colagem que você está fazendo, se está fazendo muito rápido, se o tempo está quente demais, a movimentação, o desbaste como está sendo feito, se está trapidando muito. Então, tudo isso tem influência para uma bancada sua trincar, tá? A gente tem vários vídeos no canal aí detalhado, de passo a passo. Você tem que analisar e saber por que essa danada dessa cuba esculpida sua está quebrando. Se é o piso, você está fazendo com todos os pisos que você tem e está trincando do mesmo jeito. Você não está fazendo rápido demais o processo de colagem, porque funciona assim, ó, quando você está colando o quadro do coxo da cuba, se você cola as 4 peças de uma vez, por exemplo, você está rápido, você está bom no negócio e cola rápido, ela está puxando. Imagina ela puxando as 4 de uma vez, está dobrando a sua peça. Pode ser na hora de você movimentar, você está torcendo essa cuba, você está um pouco meio estorvado ali. Pode ser no corte, no desbaste, que está trapidando muito e você não está vendo. Então tem que analisar o que estaria acontecendo. Já em bancadas prontas, qual compensa fazer para venda? Esculpida ou com cuba de cerâmica? Se você tiver condição, compensa fazer as duas. Na minha loja eu tinha os dois modelos, né? Eu tinha a cuba esculpida e eu tinha a bancada lisa com cuba de louça. A bancada lisa com cuba de louça, você vai ter uma vantagem na hora de vender ela. Por quê? Porque ela tem pouca meia esquadria. Então ela vai se tornar um produto maior e mais barato, tá? Em relação à cuba que você está fazendo. Vamos pôr uma cuba, uma bancada de 1 por 50 com cuba de louça.
ela é muito mais barata do que uma cuba esculpida de 1 por 50. Então, se você trabalha por método linear de corte, você vai entender que uma bancada lisa tem pouco corte para fazer. Então, você vai ganhar nessa condição de ter um produto maior e mais barato. Então, é interessante ter os dois. O PI importa? Sim, é questão de qualidade, né? O PI do seu piso é a qualidade do seu piso, a resistência que ele tem. Então, quanto melhor o PI, melhor a qualidade do seu piso. Boa noite, Jair. Em uma peça de 70 centímetros, ideal seria fazer bancada de 60 ou na medida da peça 70 mesmo. Não tem nada a ver com a questão da peça, né? Tem a ver com a questão de ou a necessidade ou o produto, tá? Quando eu trabalho produto, cuba esculpida de medida padrão, eu gosto de trabalhar de 60. Porque ela tem mais chance de caber em uma grande maioria de banheiros mais acessíveis. Produto, a gente tem que entender, quando é um produto, a gente está criando algo de valor acessível. Não estou falando barato. O que a gente faz não pode ser barato, tem que ser acessível. Você tem que ter uma margem de lucro boa nele. Vamos falar de casas que eu vendia muito na minha cidade. Projeto Minha Casa Minha Vida, por exemplo. São banheiros pequenos. Então a cuba 60 por 45 cabia em todos esses banheiros. Se eu pôr uma de 70, ela já monta em cima do vaso. Tá? Então você tem um piso de 70, mas qual que é o seu objetivo? O meu objetivo é atender a maioria dos clientes que vai comprar na minha loja. Então é uma cuba de 60. Uma de 70 você já está com clientes mais intermediários, tá bom? Nicho na cor preta é danado para mostrar arranhões, se não tomar cuidado. Já dizia aquele ditado, né? Carro preto, moto preta, cuba preta, qualquer arranhadinho vai ver de longe. E ainda mais nos porcelanatos que a gente tem hoje, que tem alto brilho, né? O brilho é muito intenso, então qualquer sujeirinha, qualquer arranhão vai ver. E é interessante, ó, eu nunca recomendei uma pia de cozinha preta para um cliente meu. Primeiro, se um cliente quer uma pia de cozinha preta, com certeza o meu orçamento em porcelanato vai ficar muito mais caro do que um preto absoluto, por exemplo. Então, já começa por aí. Eu já não tenho muita vantagem em relação à disputa de orçamento. E segundo, vai mostrar ranhura sim, principalmente para cozinha. Mas sai, você tem que ter esse tipo de produto que você pode ter certeza que ele vai sair sim. QR Porcelanatos, boa noite, como é que você está? GL Construções, boa noite, um abraço. Se vocês não fincou o dedão no like, dá uma voadora no like aí e já se inscreve no canal que ainda não inscreveu. Pessoal que está acompanhando a nossa live no YouTube, que quer comentar aqui, fazer sua pergunta, é só clicar no botãozinho de inscreva-se ali, ó, e logo o chat abre para você fazer suas perguntas. O nosso chat é aberto para os inscritos do nosso canal. Rony Von de Jesus, boa noite, Jair. Como fazer expositor para nicho? Ô, Rony, cara, tem várias maneiras, Nosso canal ali eu já postei inúmeras maneiras de fazer. Ó, quando eu comecei, uma coisa que eu fiz demais na época que eu comecei foi visitar ferro velho. Eu já fiz expositores para nicho, eu tenho noção de solda, né? Facilita a minha vida também. Eu ia lá no ferro velho e comprava aquelas cadeiras, as mesas de escola, sabe aquelas mesas antigas? Tipo, eu pagava lá R$10, arrancava a parte de madeira, cortava, fazia uma soldinha ali e conseguia fazer expositores de nicho. Tem alguns expositores que eu já fiz. Agora eu vou ver aqui se eu acho algum vídeo aqui, se eu consigo digitar para colocar para vocês aí. Nos nossos grupos de WhatsApp, o pessoal acho que tem listas específicas que ganham esses modelos de expositor. Então você pode fazer de metalonzinho ali 15-15, dá para fazer uns expositorzinho básico lá, pega 3 nichos. Você pode mandar fazer de MDF, né, que fica legal também. Então vai muito de qual a sua intenção financeira para gastar com isso, como que tá seu espaço para você fazer o expositor. Eu acompanho nos grupos, eu vejo muito assim, o pessoal que está começando é guerreiro mesmo. Faz lá de tábua, né? Montam as tábuas ali, corta e coloca os seus nichos lá. O que vale é a intenção. E aí você tem que entender, pô, você já tem uma condiçãozinha de gastar ali para subir de nível? Tem que ir devagarzinho, tá? Mas tem várias maneiras aí. Valdício, se sua loja vai ser na cidade, sua oficina vai continuar aonde você está, ou você conseguiu um lugar para ambos? Opa! Ó, então,
a minha intenção era alugar um espaço. Eu até andei procurando um espaço para abrir a minha loja, fazer uma outra locação e abrir. E eu acabei no fim que eu tomei uma decisão. Eu não vou, pelo menos por agora, alugar a outro ponto. Porque é o seguinte, eu não vivo hoje só da minha porcelanataria, eu não vivo só desse segmento. Eu tenho vários projetos digitais, tem essa questão dos vídeos, tem a questão de cursos, então eu preciso dedicar um pouco nessa parte aqui também. Aqui onde eu aluguei é um espaço grande, aqui é muito grande. E tem um cômodo aqui lateral, eu estava olhando para ele, eu sou daquelas pessoas assim, que eu consigo ver além do que os meus olhos enxergam. E eu olhei esse espaço, e eu vi a possibilidade de eu montar um showroom diferenciado, porque eu estou entre 3 condomínios enormes aqui. Por isso que até hoje eu não fiz nem orçamento, eu não estou fazendo orçamento para cliente aqui de jeito nenhum, porque quando a gente começar, eu tenho certeza que a gente vai sofrer para dar conta dessa demanda. Né? A gente contratou um funcionário, estou acabando de treinar ele, daqui uns dias a gente vai contratar mais um, então eu decidi montar o meu showroom aqui no espaço mesmo. Fica mais fácil para eu acompanhar, fica mais fácil para a gente tomar conta, para a Cibele atender, para a gente pôr mais uma funcionária. Então vamos montar aqui no espaço. Se no futuro a gente achar que é interessante, a gente aluga um outro espaço lá, tá? Porque de todo jeito a gente vai ter de gastar, não só com a locação, né? Com o investimento do espaço. Então, nossa loja, nosso showroom vai ser aqui no espaço. E hoje eu tenho muita visibilidade na internet e eu posso usar a minha visibilidade para fazer captação de cliente. Eu não preciso abraçar o mundo também, né? Pessoas acham assim que fica preocupado demais e tem que divulgar demais. Não, eu prefiro ir devagar, tá? Mas vai ser aqui mesmo. Barretinhos do porcelanato. Barretinho do porcelanato. Olha que nome. Tá parecendo nome de cantor. Que produto usa para puxar borda? Puxar borda. A gente não puxa borda, né? A gente puxa brilho. O que eu uso para fazer o brilho, né, da massa plástica é a queima, que é um processo que a gente usa um rebolo de lã e parafina ou cera de carnaúba, o que você tiver mais fácil. Parafina você pode comprar uma vela de 7 dias e fazer esse processo. Você digitar aqui, ó, na busca do YouTube, o uso do feltro JAJ, vai aparecer alguns vídeos que eu fiz demonstrando passo a passo como usar esse processo, tá? Já eu tive um grande problema, fiz uma cozinha no porcelanato da Porto Belo do I-20 por R$ 2,70 e o fogão foi fixado na própria bancada. Agora o cliente entrou em contato comigo, trincou. Alguma dica sobre isso? Bom, se trincou já era, né? Não tem o que fazer. Deixa eu ver se eu consegui entender aqui. O fogão foi fixado na própria peça. Acredito que você deve quis dizer que fez as furações e fez o fogão embutido nas peças, né? Tirou do vidro. Bom, eu não sei te falar sobre isso, eu nunca fiz esse processo, eu ainda quero testar, eu vejo muito o pessoal fazer, tem sistema certo para fazer, né? Não é só furar a peça ali e colocar, mas se trincou, acabou. O que seu cliente talvez pode fazer neste caso, se não quiser desmanchar nada, e essa trinca não ficou externa, ela não saiu ali daquele espaço, é voltar o fogão por vidro e instalar ele em cima, né? Seria uma alternativa. Agora, trinca, você não tem o que fazer com trinca. Trincou já era. Tem que trocar a peça, tá? Aí tinha que ver também como você fez esse processo. Que tipo de reforço você fez nessa peça para furação. Tá? Infelizmente, eu não me sinto capacitado para te dar uma opinião técnica sobre isso. Pelo menos por enquanto. Hora a gente aprende. Trabalho com mármore e porcelanato. Começamos com marmoraria e mais ou menos 1 ano. Isso aí. Deixa eu descer um pouquinho, senão eu não consigo ler. Já trabalhei 18 anos em uma... se não tava, parece... Isso. Reconectou. Tava dando uns tombos aqui. E caímos, voltamos já, tá? Então é assim, quando a gente fala em concorrência, a gente estava falando numa live passada agora, se a gente caiu, a gente voltou, tá? A questão de quantidades hoje de marmoraria e porcelanataria e questão de concorrência. Para começar, a marmoraria, para ela existir, ela tem que ser CNPJ, ela tem que ser empresa. Não tem como ter
Vai ter uma ou outra aí, mas na sua grande maioria, para ser um marmorista, o cara tem que ter uma empresa, tem que ter um ponto fixo, tem que ter seus expositores, seu escritório. É uma demanda diferente. O porcelanatarista hoje não. Ele pode começar no quintal da casa dele. Ele precisa de uma serra mármore, uma esmedladeira, uma riscadeira e algumas ferramentinhas. O investimento dele hoje, se você contabilizar para ele gastar muito, uns R$3.000, R$3.500, o cara já é um porcelanatarista totalmente equipado. Para você ser um marmorista, você vai pegar um investimento aí, olha lá, assim, mais ou menos uns 20 mil conto, que não dá para você ser um marmorista básico no mercado. Mas o marmorista ele vai ter mais visibilidade, por causa de questão de ponto, né? A diferença é a questão de peso mesmo, quantidade de funcionário, é um pouquinho mais complexo. Capital de giro para você comprar as suas placas, coisa que o porcelanatarista não tem essa necessidade, se ele não quiser. Vamos lá. Deixa eu descer mais aqui a rolagem aqui. Puxa assunto aí, pessoal. Josiberto, a parte do porcelanato virou o nosso principal, beleza? Antônio Martins, boa noite de Uberlândia. Um abraço. Marrocos. Oi, rapaz. Carlos, boa noite, Jair. Já fiz muito trabalho, mas os nichos pretos têm pouca saída. Eu quero fazer seu curso. Então vem, meu amigo, faz o nosso curso. Vem fazer nosso curso online aí, que está com preço de pré-vendas. Eu não vou nem divulgar o link, tá? Eu vou deixar o pessoal que tiver interesse. Chama no WhatsApp aqui, a Sibeli passa as informações. Já tem o pessoal comprando. Eu vou deixar para divulgar esse link só semana que vem, quando eu terminar de montar essa página aqui, que eu tô apanhando dela igual o fio largado da mãe. Não tá fácil, não. Mas tá ficando bom, tá ficando bonito, tá? Semana que vem eu acho que já tem mais vídeos. Já tem uma galera que comprou e já tá consumindo lá. Agora, se quiser fazer o nosso curso presencial, somente em junho. Em junho terão 2 turmas. Uma só para cozinha e uma de cuba e nicho. Cada turma, 5 participantes, tá? A gente conta com alojamento próprio e alimentação. Todas as ferramentas. Você não precisa trazer nada. Você só precisa vir fazer o curso com a gente. Denilson. Boa noite, obrigado por passar seu conhecimento. Valeu, meu amigo. Disponha, seja bem-vindo. Se não fincou o dedo no like, finca o dedão no like aí que já ajudou demais. Coisas da nossa terra, Marinaldo. Boa noite. Batista. Qual a cor de nicho que sai mais? Cores neutras. A gente falou no começo da live, mas repetindo. Branco, bege e cinza são cores neutras. Tem que acompanhar a tendência. Cuba com frontão acoplado, modelo dinâmico de fazer esculpir. O resultado é sempre bacana, gente. Ainda mais se for no porcelanato amadeirado. A gente já fiz algumas. É aquela questão, né? Aí ela já tem que ser um pouquinho mais exclusiva, né? Já é um produto mais exclusivo, porque se você tem base de cálculo, com certeza o valor para fazer uma cuba dessa não sai tão barato quanto uma cuba normal. Quando a gente fala de comparativo de preço, já pegando o gancho aqui, o cliente pergunta muito, né? Serviço é mais caro? Uma bancada, na minha base de cálculo, a mesma cuba, ela pode ter 3 preços diferentes. Como eu cobro por metro linear de corte, então todo tipo de corte que tiver nessa peça é valor. Vamos pôr uma cuba de 1 por 50. Ela pode ter completa o seu rodopia, né, o frontão esculpido, ela pode ter seus fechamentos esculpidos e ela pode ter sua saia de retorno esculpida. Ela vai ter o maior valor possível da peça. Jair, tá caro, eu não consigo. Não é que tá caro, não cabe no meu bolso. Tem como reduzir? Tem. A gente pode tirar a saia de retorno esculpida. Ela é mais estética, né? Ela não vai influenciar em tamanho, em nada na peça, mas vai reduzir bastante o custo dessa bancada. Uma cuba de 1 por 50 pode reduzir 1,5 metro de corte. Agora você faz uma base de cálculo se você tem a sua base de orçamento por metro linear de corte. Se for R$200, é R$250 que você vai reduzir no preço da sua cuba. Eu ainda não consigo, eu queria muito pôr uma cuba, mas ainda não cabe no meu bolso. Eu posso tirar os frontões esculpidos. Uma cuba não precisa ter rodopia necessariamente, pelo menos não de primeiro momento. Posso instalar uma bancada e colocar o seu frontão, né, o seu rodopia, daqui 1 mês, daqui 2 meses, quando o cliente tiver dinheiro, e ela reduz mais 250, suposição. Então a cuba esculpida reduziu R$500 só em acessórios que eu estou colocando nela. É a mesma coisa de comprar um carro.
Um carro, você compra o mesmo carro com diversos valores diferentes. Um carro básico ou um carro completo. Eu uso esse tipo de argumentação e eu consigo vender, independente se o cliente tem uma boa condição ou não. Jostimar, Jair, qual lixa você usa para polir o porcelanato? Nenhuma. Porcelanato já é polido, você não pule porcelanato, tá? Porcelanato, diferente de pedras, ele já vem pronto. A gente não usa lixa para polir porcelanato. Boa noite, guerreiro. Parabéns pelo trabalho que você faz. Tem nos ensinado bastante. Manda um abraço pro meu filho Leonardo, o nosso amigo Roberto. Mandou um abraço ali, um abraço lá, o Leonardo. Manda seu pai fincar o dedo no like aí e compartilhar nossos vídeos. Boa. Tem uma marmoraria, aos poucos estou fazendo peças em porcelanato. Aprendi vendo seus vídeos, você é fera. Vitor Henrique, valeu, meu amigo. Um abraço, sucesso para você na sua marmoraria aí. Boa noite, Jair. Sigo todas as suas dicas. Passei a colocar em prática e com isso estou tendo bons resultados. Sou de Nova Mutum. Que bom. Adeildon Silva. Parabéns, meu amigo. Que bom que o nosso trabalho está te ajudando. Eu fico muito feliz de saber disso. Parabéns. Edemir Mareco. Boa noite. Trabalhei 12 anos com mármore. Agora estou no porcelanato, Jair. Olha aí, a galera. Eu falo, a pessoa quando ela tem visão, que ela não tem essa ignorância, esse pensamento fechado, eu sempre penso assim, hoje eu faço dessa forma. Se amanhã eu ver que uma forma pode ser diferente e vai melhorar para mim, eu vou mudar. É bobo daquele que passa o resto da vida de pirraça e não muda, sabendo que o outro jeito pode te ajudar. Então a gente não pode ter essa mente fechada, não. Tem que evoluir. Como já dizia lá os sábios, né? Na evolução das espécies não é nenhum mais forte nem o mais inteligente que sobreviveu, e sim o que melhor se adaptou às mudanças, né? Então se adapta às suas mudanças, principalmente nessa época que a gente vive hoje, né? Já está melhorando um pouco, mas vamos pegar num começo de pandemia aí, quantas pessoas não perderam serviço, quantas pessoas não tiveram seus sonhos parados, não quebraram empresas, não se endividaram porque parou tudo. Então é difícil. A gente tem que se reinventar o tempo inteiro. Eu tive que me reinventar. Minha vida foi reescrita de maneira radical. Nunca na minha vida eu imaginava que eu estaria aqui hoje num canal de internet, de youtuber, que eu estaria morando em São Paulo, do interior de Goiás, a vida inteira no interior de Goiás, e agora moro na cidade de São Paulo. Então a gente tem que olhar para frente. Zé Neto, boa noite. Falando de mar, vou adicionar só para soleira, peitoril e coisas desse tipo. Isso aí. Boa noite, quero saber um nome de massa plástica em árabe. Adorei todos os seus trabalhos. Cara, eu não sei, né? Eu não sei, mas se você pegar massa plástica e for lá no Google Tradutor, acredito que ele vai traduzir para você. Não sei. Nossos vídeos têm legendas. Se você assistir nossos vídeos, com certeza vai ter legenda em árabe lá sim. Pode olhar nossos vídeos aí, clica no nome do canal, clica na aba de vídeos, porque o que eu mais falo nos vídeos é massa plástica. Então deve aparecer alguma tradução para ela aí. Qual nicho sai mais, borda diamante ou borda dupla? Como eu falei no começo da live aqui, vai depender muito da sua região, né? Da aceitação do seu espaço. Tem lugares que o borda diamante sai bem mais. Tem lugares que são mais tradicionalistas. Você vai ter que entender qual que é o seu público. O público mais alto, falando financeiramente, ele é mais tradicionalista. Ele vai mais por borda quadrada. O público mais, tipo, classe média baixa para baixo, ele vai mais no borda diamante, pela questão de custo também, né? O borda diamante ele é mais barato. Eu tenho dificuldade de fazer piso esculpidas semi-encaixo. Só ver nossos vídeos no canal, a gente tem vários vídeos passo a passo aí, de cuba, de tudo quanto é jeito que você puder imaginar. Eu acredito que a gente já fez alguma coisa. Dá uma conferida nos nossos vídeos. Meu amigo, deixei o meu like. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço para você. Fico agradecido. Fala, Gisley. Boa noite. Fábio. Boa noite. Estou entrando no ramo e suas dicas vão me ajudar muito. Que bom. Good night. Oi, ó. Muito boa noite. O ser humano tem que pegar a visão. Boa noite, Jair, meu amigo. Na última live não deu tempo de deixar meu like.
do canal. Fala sobre o meu canal. Vou deixar o link aí. Vou deixar o meu link do canal. Mas não adianta deixar link, né? Que nosso canal ele é configurado para não aceitar link. Então não adianta você deixar o link aí que ele não vai aparecer. O pessoal que está acompanhando ali, ó, Constru Casa e Reforma. Dá uma passadinha no canal do amigo lá e dá uma visitada. Finca o dedo no like lá e se inscreve. Quero fazer o curso, tem algumas perguntas. Sou dos Estados Unidos, aqui a estrutura de construção é diferente. Mas não muda nada na questão de confecção, né? Eu sei que você deve estar falando mais em questão de parede estrutural, drywall, tudo dá para fazer. Hoje tem sistema para tudo, você pode ter certeza. Principalmente aí que é um país mais desenvolvido, vai ter sim condição, ferramentas diferentes, material diferente para estar fazendo tanto instalação quanto a confecção do seu trabalho. De madeira é tranquilo. Para instalar de madeira, você vai instalar tranquilo. Tem que ver, é o pós-madeira. Tem assim, se é só de madeira, só te falar. Eu já fiz instalação em parede de banheiro na cidade de Quirinópolis, que ela era revestida de madeira. Então tinha alvenaria e tinha madeira. Então, se é só de madeira, eu teria que ver. Sem eu ver, não tem jeito de eu estar avaliando. Mas eu acredito que você pode usar sistema de cantoneiras e bucha, cantoneiras e parafuso. Com certeza, cantoneira e parafuso vai dar para fazer essa fixação. Mas sem ver, eu não consigo fazer uma avaliação. Primeiro, que não é cotidiano do meu trabalho. Boa noite, mestre. Fiz a bancada inteira da minha cozinha, graças ao seu vírus. Parabéns pelo seu trabalho. Que bom, que bom. Parabéns pelo seu resultado aí. Fico muito feliz. As paredes aqui são ocas. Que usaria. Como eu disse, sem eu ver, não tem como. Se é madeira, tem que saber a resistência dessa madeira, se ela aguenta parafusar, né? Então, sem ver, eu não consigo. Se você quiser marcar uma assessoria por videoconferência, né? O WhatsApp da nossa loja está aqui. A gente faz uma videoconferência, eu vou estar analisando, eu vou estar vendo e talvez eu consiga te ajudar. Eu já fiz assessoria com o pessoal da Bélgica e tinham situações similares. E a gente conseguiu ter resultado, mas tem que ver para saber o que fazer. Jair, parcerias com loja é viável? Todo tipo de parceria que você consiga vender, claro que é viável, né? Se é uma parceria lucrativa, você não pode ser parcerias que só você trabalha e não ganha nada, né? Você tem que ter um tipo de parceria sim. O que a loja vai querer com você, né? Vamos pôr uma distribuidora. Você vai ter que vender mais barato para ela, mas em contrapartida, ela tem que ter um consumo maior do seu produto. Ou você vai fechar nichos, vender nicho para uma loja. Vamos fazer uma suposição. Não estou falando que o preço é esse, tá? Antes que os ignorantes... Tem gente aí que, como se a cabecinha deles é fechada. Vamos supor que você venda nicho mais ou menos a R$300. E a loja vai comprar de você. E ela tem que vender mais ou menos o seu preço um pouquinho acima, porque ela precisa ganhar. Você vai ter que vender mais barato para ela. Talvez vão pôr, a loja vai te oferecer 150 nos nichos. Mas qual que é a vantagem? Ela tem que te comprar uma quantidade maior. 10, 15, 20 nichos mês. Então você ganha em quantidade, né, e não no preço unitário. Você não está vendendo para um consumidor final. Já qual a largura máxima de um lavatório? A largura que você conseguir colocar. Isso aí não tem limite não, né? Vai depender do tamanho do banheiro, vai depender do que o cliente quer. Se for afastado demais, você tem que preocupar. A gente falando em largura, que eu estou referindo à profundidade, tá? Se for muito recuado, muito profundo, tem que preocupar com a questão de torneira também, para não ficar desconfortável, né? Para levar a mão ali e abrir a torneira, se a torneira lateral. Eu já fiz lavatórios até de 70 centímetros de profundidade, como eu já fiz lavatórios de 28 centímetros de profundidade. Então vai depender da necessidade, da condição, né? E da estética que você está buscando. Padrão mais ou menos entre 45 e 50. Eu acho que é um padrão bacana. O ser humano tem que pegar a visão do camaleão. Sempre se adaptar, se transformar com os novos conhecimentos e técnicas. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu! Amigo, como é que se cobra o valor para fazer bancada de cozinha? Qual o valor, por exemplo, de uma bancada? Não vou nem ler o resto. Você tem que criar precificação. Você não está revendendo um produto, tá? Então, confecção, a industrialização, que é o que a gente faz,
você tem que ter a sua base de cálculo. Ela depende principalmente do seu tempo de produção. Se você não conhece o seu tempo de produção, você nunca vai conseguir fazer uma precificação. Você vai fazer estimativas. Você vai sair chutando, baseando em preço dos outros. Aí ou você não vai estar ganhando, ou você não vai estar vendendo, porque vai cobrar caro demais. Então a primeira coisa é conheça os seus custos e atribui o lucro. Quais são os seus custos? Seu custo de produção. Quanto tempo você demora para fazer uma bancada? Quanto você gasta de material para fazer essa bancada? Qual é a realidade econômica da sua região? Aí você começa a interpretar. A gente tem planilhas de precificação, planilhas de orçamento. Só chamar no WhatsApp aqui, ó. SBL apresenta para vocês. Tem um vídeo explicando, um vídeo detalhado para entender um pouquinho mais de precificar, tá? Mais importante até do que fabricar é saber vender. Saber conseguir vender para o seu cliente e realmente ganhar dinheiro com o que você está fazendo. Só vender por vender, você está no 0 a 0. Aí é melhor trabalhar de carteira assinada, né, para ter uma estabilidade. Já fiz meu primeiro nicho só vendo seus vídeos. Parabéns. Que bom, que bom. Bom, bom, bom. Roberto, sou de Sapezal. Fiz uma pergunta no WhatsApp de assessoria, querendo saber sobre aqui se tem saída de nicho e de Cuba. Aqui ainda não vi esse trabalho. Quero fazer... Posso enviar as fotos no WhatsApp? Eu não entendi. Primeiro, se eu entendi um pouquinho a sua pergunta, você quer saber se aí nos Estados Unidos tem saída. É impossível te responder, né? Então já vou te responder que é impossível. Eu não sei. Eu tenho que estar aí, eu tenho que estudar a região, né? Não é assim. É a mesma coisa de você perguntar para mim, vamos pôr, eu estou em São Paulo, e me perguntar se em Santa Catarina tem saída de nicho. Eu não sei. Como que eu vou saber? Não é assim, tá? Então você tem que fazer uma análise do seu mercado, tem que saber colocar o produto. Eu não faço ideia como que é a ideologia aí na onde você vive, tá? Então são perguntas que eu não vou saber te responder e eu também não vou encher linguiça falando só para te deixar satisfeito. Mas você no grupo de assessoria, né, no nosso grupo seleto, se for o que você está referindo, ao qual as perguntas são direcionadas a mim, você pode mandar perguntas, você pode mandar vídeos, você pode mandar fotos lá, que ela é liberada. O grupo está lá para você fazer suas perguntas sim. Agora tem perguntas que eu não vou saber responder, principalmente como essa. Posso te enviar umas fotos na assessoria? Bom, igual eu falei, se for lá no grupo de seleto, o qual eu participo, você pode enviar sim, que eu vou olhar com certeza. Você sabe se tem algum canal que mostra como tem que ficar o desenho do porcelanato Carrara ou a gente tem que tentar encaixar as peças para ficar da melhor jeito? Bom, uma coisa que eu posso te falar, eu acho que eu não sou um especialista, né, de instalação de piso, apesar que eu instalei piso por muito tempo das minhas obras, e o pouco que eu sei é que o desenho tem que ficar conforme as setas do piso. Todo piso tem um sentido, ele tem uma seta de indicação. Então, todas as peças têm que ser colocadas nesse mesmo sentido. Eu acredito que o fabricante já desenhou esse desenho para que quando você coloque a seta tudo para um sentido, o desenho já fique formado, tá? Então, siga as setas do piso lá e com certeza o desenho vai formar da maneira que o fabricante indicou. A única coisa que eu sei que eu posso te dizer é que o piso tem sentido, tem setas para você seguir e segundo o fabricante, as normas técnicas, que eu não sei os nomes, né? Eu não sou especialista na área, orientam que você coloque todas para um único lado. Seria isso, no meu ponto de vista. Porque quero fazer o curso, mas para aplicar aqui, posso fazer o curso? Poder você pode, nada vai te impedir de fazer o curso, né? Ainda mais se for o curso online nosso, vai estar disponível. Se for presencial, só vai ter de vir aqui fazer o curso. Ou num futuro aí, quem sabe a gente não vai atravessar os mares aí e vai para fora ministrar curso. O primeiro nicho que eu fiz deu trinca nos cantos. Para não acontecer isso, é só colocar silicone PU. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. No nosso curso online de nichos agora, ó, que já está à venda,
tem o nosso nicho de quadro inteiriço e eu já ensinei como fazer para não ter trinca de canto, tá? E a gente tem vários vídeos no canal também de graça que você não precisa nem pagar. É só procurar aqui no nosso canal. Cadê? Boa noite, fala Zé Carlos, como é que tá? Um abraço. O Alan, boa noite, Joinville, Santa Catarina, um abraço. Francisco Sérgio, boa noite. Estou fazendo uma bancada de 80 por 50 por dia, o que você acha da minha produção? Tá ótimo aí. Você coloca aí uma bancada de 80 por 50, vamos pôr, eu não sei o que você está cobrando aí, não sei qual que é o formato, se essa bancada é lisa que seja, mas que ela tenha um valor aí que seja, por dia, 30 bancadas por mês, dá para aposentar. Tá ótimo. Boa noite, Jorge. Qual o preço normalmente cobrado por metro linear de uma esquadria? Não tem preço normalmente cobrado. Isso aí tá errado. Não pode fazer isso. Vocês não podem trabalhar com essa mentalidade, tá? Não se baseie no preço do outro, porque ela depende de tempo de produção. O meu tempo de produção é totalmente diferente, talvez, do tempo de uma pessoa que está começando, uma pessoa que está intermediário ali. O meu nível de venda ou de uma pessoa que tem uma loja grande ou que tem uma loja pequena vai ter valor diferente. Então, não existe um preço normalmente cobrado. Se você quiser se basear em preço dos outros, é uma coisa. Mas eu te aconselho a descobrir qual é o seu metro linear. Quanto você pode cobrar. Primeiro, quanto você quer ganhar? Quanto você dá conta de produzir? É isso não é revenda, tá? Revenda sim, você pode, normalmente o pessoal tá vendendo a tanto, isso é revenda. Nosso serviço é confecção, é industrialização, você não está revendendo, demanda do seu tempo de serviço. Aqui são nichos de alumínio, muito tipo, seus nichos são bem qualificados. Aqui tem porcelanato, mas não vi nada. Então você tem que colocar no mercado. Você não tem o que perder, né? Se não tem aí, você está começando, você está tendo conhecimento para fabricar. A melhor coisa que você tem é começar a fazer e colocar no mercado. Se der certo, você abraça a causa. Motorista, que bom. Bom, a gente já deu curso para motorista aqui também no presencial. Isso aí. Então já fincou o dedo no like aí? Ó, a gente tá ali no Instagram. Ocimar. Quando Jair, você já fez nicho de canto? É muita dificuldade para fazer. Não, nunca fiz um nicho de canto, não, né? Eu já vi o pessoal fazendo. Eu imagino que a dificuldade desse nicho seja mais a questão de instalação, né? Se a parede não tiver com um esquadro muito bom, você vai ter de regular o esquadro na hora de fazer a instalação. Não fiz, não. Esse pessoal do Instagram fez mais perguntas aqui pra gente. Cadê? O Instagram, participa aí. No Instagram fica ali só na observância. YouTube aqui. Mas a livinha rendeu, já tem mais de hora de live aqui, ó. Falando mais uma vez do nosso curso online de nicho. Eu tô aqui me segurando para não compartilhar o link, né, da nossa página, que a gente já começou a colocar lá. Já tem aulas editadas. Eu vou colocar. Os caras me falaram que não é legal. Que não é legal, mas pensa na ansiedade. Uma que eu gastei pra caramba. Vou falar um negócio, se esse curso não der pelo menos o retorno do investimento que eu fiz, acabou. Eu não faço curso online mais nunca na minha vida. Mas demorou aí, nosso canal tá com quanto tempo? 4 anos? Tem mais ou menos 4 anos de canal, 3 para 4 anos, não sei. E agora que eu fui fazer um curso online. Então, tá quase pronto, praticamente assim, já tá gravado. A produtora vai começar a entregar os vídeos, eu acredito, da semana que vem. Mas da minha parte, eu já comecei a subir os que era eu mesmo que eu ia fazer. Tipo, tem os vídeos de apresentação. Acho que tem um vídeo de projeto em SketchUp que eu subi hoje. Amanhã, acredito que eu vou estar subindo o vídeo de precificação. O pessoal está falando muito de preço. Então, eu vou fazer o vídeo de precificação para o nosso curso. Já disponibilizei PDF, já disponibilizei arquivos em SketchUp. E amanhã eu acredito que eu disponibilizo as planilhas. Mas a aula de precificação, eu quero liberar ela para o pessoal consumir por último.
A última coisa que eu quero que o aluno veja é a precificação. Por quê? Porque senão fica igual a galera aí, não fica por estimativa, ele não vai entender. Porque se ele não produziu, como que você vai saber precificar? Então você tem que produzir. E eu peguei uma meta, eu vou fazer uma meta com o pessoal que tá... A galera já comprou o curso, tem uma galera já comprando aí. E vou pegar ferrado mesmo. Eu não quero que a pessoa vá pro vídeo seguinte, por exemplo, você pega o vídeo de mês quadrilha e já vai pro vídeo de desbaste sem aprender a fazer mês quadrilha. Mês quadrilha não é só pegar a serra mármore e cortar, não. Sua mês quadrilha tem um jeito certo dela sair. Ela tem que sair contínua. Ela não pode sair cavadinha, não. O disco tem que ir liso. Quando você conseguir fazer um corte de mês quadrilha que o corte é liso, você já tem noção. Aí você já pegou o entendimento de mês quadrilha. E aí você tem que praticar. Pratica um dia, pratica 2. Eu não sei qual vai ser a sua rotina de estudos, né? Para você começar a receber as próximas aulas. É para ser um curso que vale a pena na sua vida, para que você termine este curso não só tirando dinheiro do seu investimento, mas tirando um bom lucro. É para dar um lucro. 3 nichos em porcelanato hoje, nada, só para vender sem instalação. Você vender barato mesmo, nichos iguais. O que a gente ensinou neste curso é R$900. Se você entregar instalado, a gente está falando da casa aí dos seus R$1.500 hoje, falando na data de hoje, dependendo um pouco da sua região também. A região vai cobrar muito mais caro que isso. Então, eu acho que é um investimento muito barato para um resultado muito grande. Tá? Eu estou apostando muito nisso. Eu espero que quem comprou fique satisfeito. Jair, a JJ vai abrir loja em Arujá, fala um pouco sobre isso. Eu falei já um pouquinho no começo da live. Não, por agora não. Assim, vai e não vai. Não é que vai. Eu tô em Arujá, eu vou abrir loja. Eu não vou abrir no centro. Eu vou abrir a loja aqui, junto com a fábrica, porque a gente tem espaço para isso. E eu vou montar o showroom da loja aqui, tá? Eu vou investir mais na parte digital. Eu vou investir mais... vou tentar buscar o alto padrão. Vamos buscar condomínios. Então eu quero pegar mais para essa parte mesmo. Vou ter produtos acessíveis? Com certeza vou ter. A gente tem funcionário, tem coisas para trabalhar, né? A gente vai investir em uma equipe maior dessa vez, diferente que em Quirinópolis eu não tinha equipe. Tinha no começo, depois eu desfiz, depois da pandemia. Aqui eu vou investir em equipe sim. A gente já contratou funcionário. Até eu contratei um funcionário que fez um curso comigo. Um dos meus alunos aqui fez um curso comigo, eu gostei muito do desempenho dele, fiz uma proposta de serviço e está trabalhando comigo aí. E quem sabe eu não contrate outro aluno para montar o nosso quadro de funcionário. Então, estamos aí. Mas se começar a dar certo, dependendo da demanda, ou que eu estabilizar, gente, é um processo complicado, a gente não pode avançar na lua pensando que é queijo, não. Você tem que ir devagar, você tem que respirar. Tem a questão da gravidez da Cibele ainda, né? Tá com o bebê aí para nascer no começo de setembro. Então a gente ainda vai gastar, tem que esperar, tomar muito cuidado com a gravidez dela. A gravidez é delicada. Então tem muita coisa para eu ver aí. Eu não posso apavorar demais agora, não. Tem projetos de parcerias, né, surgindo. Eu estou estudando muito essa parte. Eu não sei se eu vou ceder para essa questão, né, dessas parcerias. Eu toquei a minha empresa até hoje sozinho, só eu e Deus mesmo, né? Eu vestindo a minha camisa, não justifica muito eu entrar muito nessa questão dos patrocínios. Eu sou um pouco mais reservado com essa questão. A gente precisa de dinheiro? Precisa. Mas eu gosto das minhas negociações bem feitas, bem conversadas. Não estou falando que elas não vão acontecer. Como lidar com profissionais que vendem abaixo do nosso preço? Passei um orçamento sem instalação de 14 mil, o outro deu instalação por 10, serviço grande. Bom, na verdade, você não lidar com concorrência que tem preço mais barato que você. Eu acho que primeira coisa, você, se está querendo se destacar no mercado, se está querendo ser uma empresa que cobra um preço que você acredita que seja justo e lucrativo, tem que só ser justo, não. Tem que ser lucrativo, você precisa ganhar dinheiro. Você tem que ter um diferencial. E entender que você não vai ter todo cliente que fizer orçamento com você. Nem todo cliente que vai até você fazer um orçamento quer saber da sua qualidade de serviço. Quer saber do preço ou da condição que ele tem. Talvez nem é porque ele não quer um serviço bem feito. Às vezes é porque ele realmente não tem condição.
tá, eu tenho a minha base de cálculo, quero oferecer o melhor serviço possível, quero ter um diferencial no mercado. Vários orçamentos eu já fiz, eu não fechei. Nem todo orçamento que vem até mim eu vou fechar. Eu já fiz orçamento de 50, 60 mil e não fechei. Eu já fiz orçamento de 30, orçamento que ficou o dobro de concorrência e fechei. Então, você tem que saber lidar com isso. Tá? A gente tem que pôr na cabeça que não é assim. Não é porque você não fechou um serviço que quer dizer que seu concorrente te tira serviço. Esse serviço não era seu. Põe na cabeça, às vezes é livramento, às vezes esse cliente não era para você. Agora, se todo orçamento que você faz, você não está vendendo, então analisa o que você está fazendo de errado. Você tem que ter concorrente demais para te tirar todos os serviços que vão até você. Tá? Porque o seu concorrente, se é um, se é dois, ele tem uma quantidade X de serviço que ele dá conta de fazer por mês. E a demanda de serviço, se você fizer uma boa divulgação, ela é muito grande. Tem muitos clientes por aí. Já fiz esse nicho de canto, é bem complicado mesmo, a instalação, imagina. Comecei a fazer pias com o seu ensino, parabéns, professor. Lindo Neves, um abraço. Já fiz um orçamento de placa de porcelanato, 3 placas são $161. Dentre essas 3 placas, faria quantos nichos? Não, era isso, não é assim não. Primeiro, esse tipo de pergunta não dá nem para gastar o cérebro para querer responder, colega. Você tem que entender o primeiro seguinte, você precisa de informações. Toda vez que você vai fazer um levantamento, você tem que ter informação. Você tem 3 placas de piso. Qual que é a dimensão dessas placas? É tanto por quanto? Aí você já começa a ter uma ideia. Qual que é o tamanho do nicho que você vai fazer? Tanto por tanto. Então você monta o plano de corte desse nicho para saber o que ele encaixa ali. Por exemplo, nicho 60 por 40. Borda diamante. Estamos falando assim, um nicho borda diamante, você faz com uma placa de 70 por 70. Se for 60 por 40, quadro inteiriço, uma placa de 70 por 70 já não dá para fazer. Então tem que desenhar, tá? Tem que pôr a cabecinha para funcionar também aí. O valor que cobro, no começo fiz uma pesquisa na concorrência, depois fiz a soma dos gastos de material e mão de obra. Boa noite. Dá para ganhar dinheiro com projetos pequenos, comprando porcelanato entre 80 a 100 reais? Outra pergunta difícil de responder, tá? Pois é difícil de responder. Por quê? Você pode comprar o porcelanato do preço que for. Você pode comprar, às vezes, porcelanato de vamos pôr, 300 reais o metro, mas com um projeto pequeno, mas você consegue vender bem esse projeto e ter uma constância maior. Você tem um tempo de produção baixo. Aí você vai ganhar dinheiro. Às vezes você compra porcelanato até de 25 reais o metro, 10 reais o metro, ponta de estoque, mas você não tem um tempo de produção bom. E aí o seu dia de serviço fica mais caro do que a sua margem de lucro. Então tem que analisar o custo de mão de obra. O porcelanato nem sempre vai justificar o valor que você está cobrando no seu projeto. O que justifica realmente, igual eu respondi para uma... Até falei na live passada. Eu tenho um vídeo no canal de um passo a passo. Um vídeo tem mais de 1 milhão de visualização. Eu fiz um passo a passo de uma bancada lisa com cuba de louça, onde o custo de material ficou R$125. E aí a cliente disse que achou um absurdo, né? A pessoa comentou que achou um absurdo pessoas cobrarem R$1.000 numa bancada dessa. Mas o cliente tem que entender que o que ele está cobrando, que tem preço agregado ali, não é material, é a mão de obra. É uma mão de obra qualificada, especializada, que vai conseguir realmente fazer aquilo ali. E aí tem que entender qual que é o tempo de produção que esse profissional gastou para fazer, né? Que tipo de técnica ou de ação que ele teve ali. Então, o valor está na mão de obra, ele não está tão voltado assim ao material. E o preço dentro desse valor de $161 faz parte de um nicho... Não tem... Eu já te disse, eu não tenho condição de te responder esse tipo de pergunta. Não funciona assim. Você tem que precificar. Você tem que entender o mercado. Eu não sei, quanto que é um dia de serviço aí? Quanto tempo você gasta para fazer esses nichos? Aí sim você vai atribuir o valor. Como que eu vou te falar? Quanto que dá para valer um nicho desse? Se eu não sei nem quanto que é um dia de serviço, quanto que é uma hora de serviço sua no seu espaço. A precificação não é assim. Esse aí é o maior erro das pessoas. Você está baseando em suposição. Está nos Estados Unidos, vão cobrar lá R$1.000. Não é assim não.
quanto que sai no mercado o seu tempo de trabalho. Tem que ter um estudo para você entender quanto que você vai cobrar. Nem se fosse aqui, eu não poderia te responder quanto que você vai cobrar. Eu não sei quanto você consegue fazer. A mão de obra que vai determinar o seu tempo de produção, que vai determinar realmente quanto você vai cobrar nesse nicho. Aí você já começa errado, você já está começando errado, tá? Graças a Deus estou indo muito bem, as pessoas me indicando. Pensei desse modo que você disse. Acho que foi livramento. Pois é isso aí. Ó, o pessoal no Instagram ali resolveu dar o ar do manifesto. Deixa eu ver aqui. Porcelanato Arte. Boa noite, Jair. Você já fez escada em porcelanato? Não. Você já fez? Teria alguma dica diferente de bancada? Não, nunca fiz, não. Então, acho que eu não sou o mais indicado para te ajudar nessa. Muito. Constru Elite. Boa noite, mestre. Estou entrando na parte de porcelanataria e sou azulejista. Estou estocando para abrir minha lojinha. Estou assistindo seus vídeos e acho que vai dar certo. Amém, meu amigo. Já deu certo. Se você já começou, se você já está fazendo, você pode ter certeza que você já está no caminho certo. A primeira coisa que a gente tem que fazer para tudo dar certo na vida é dar o primeiro passo. A partir do momento que você dá o primeiro passo, você já começa a ver coisas que você não estava vendo. Quando você olha, apenas para e olha para uma imensidão de coisas, parece que tem um vazio. Você não consegue ter informações organizadas na sua cabeça. Eu estou passando por isso agora. Eu sempre tentei ver as coisas separadas para eu começar a entender o que eu estou fazendo ali. Eu nunca tinha gravado um curso online, apesar que a gente já fez quase 1000 vídeos para esse canal, muito passo a passo, mas o curso online é diferente, eu estou vendendo, então tem que estar bom. E aí vai hospedar, vai jogar para a plataforma. Se eu fico só pensando, eu nunca vou começar. Mas é que eu faço uma coisa, eu faço outra. Aí aquilo ali já vai ficando mais fácil. Eu já vou pegando uma rotina, né? Onde eu acho as ferramentas certas de usar e vou entendendo melhor. Talvez esse curso meu não vai ser tão bom quanto os próximos que a gente vai fazer. Mas eu estou começando. Eu vou tentar fazer e vou buscar a melhor estratégia possível, né? O melhor resultado possível. Vou aprender com meus erros e vou melhorar meus acertos também. Beleza? 1h30 de live aí. Fico muito feliz de vocês terem participado com a gente. Pessoal que tem interesse aí de comprar nosso curso online, dê essa força pra gente. Já seja um dos primeiros a comprar. Já reforçando, próxima turma de treinamento presencial em junho. Vão ser só 2 turmas de 5 alunos cada. Uma turma só para pia de cozinha e uma turma para cubas e nichos. Participa aí, garante sua vaga. Seja um dos 100 primeiros alunos a comprar o nosso curso online. Te espero lá. Estou fazendo com muito carinho. Investi bastante, trabalhei bastante, estou trabalhando ainda. Beleza? Vou tentar fazer umas lives mais constantes, né, nesse período agora. E eu conto com vocês participar, para puxar tema, para tirar as dúvidas de vocês, né? Quem for na Expo Revestir semana que vem, quinta e sexta, eu vou estar lá. Vou tentar ficar o dia inteiro lá, dando as voltas nos stands e espero vocês lá para tirar uma foto, um aperto de mão, trocar uma ideia, beleza? Abraço, ótima noite para vocês, fica todo mundo com Deus. Finca o dedão nesse like, se inscreve nesse canal e ativa as notificações.